Você já deve ter se perguntado como é que os astrônomos descobrem tantas características a respeito de estrelas tão distantes. Você já se perguntou como eles calculam a distância dessas estrelas em relação à Terra? Olá! Para calcular as distâncias até os astros, os astrônomos usam um fenômeno bastante interessante, conhecido como paralaxe. Para entender melhor o que é isso, vamos fazer um experimento simples. Estique o braço e levante o dedo indicador. Feche o olho esquerdo e observe seu dedo com o direito. Agora feche o olho direito e observe o seu dedo com o esquerdo. Não parece que ele mudou de posição? Na verdade, o que mudou de posição foi o seu olhar. A distância entre seus olhos faz com que o objeto seja observado a partir de dois pontos distintos. Esse é o efeito da paralaxe. Quando o observador muda de posição, o referencial parece ter se movimentado. É por meio deste efeito que enxergamos o mundo com profundidade. Se tivéssemos apenas um olho, enxergaríamos de forma bidimensional, como as imagens da televisão. A distância entre os nossos olhos faz com que o objeto observado nos transmita sua noção de tridimensionalidade. No caso das distâncias astronômicas, é preciso usar uma escala muito maior. Ao invés da separação entre os nossos olhos, precisamos de uma linha de base, por exemplo, do tamanho do planeta Terra, para conseguir calcular a distância até a Lua. Observando a mudança de posição da Lua observada de diferentes pontos da superfície terrestre, conseguimos medir a paralaxe da Lua e calcular a distância até lá. Já no caso das estrelas, nem mesmo o diâmetro da Terra é suficiente para medir essa paralaxe. Precisamos aí, então, utilizar toda a extensão da órbita da Terra, cerca de 300 milhões de quilômetros, para conseguir medir a paralaxe das estrelas. Mesmo usando uma linha de base tão grande quanto a órbita da Terra, a paralaxe de uma estrela é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, a paralaxe do sistema estelar mais próximo da Terra, que é o sistema de Alfa Centauro, é de apenas 0,7 segundos de arco. Isso corresponde a uma distância de aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Utilizando o método da paralaxe, os astrônomos conseguem calcular as distâncias de estrelas até 1000 anos-luz da Terra. Só que nossa galáxia é muito mais extensa que isso. Ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Como então os astrônomos conseguem medir distâncias de objetos além de 1000 anos-luz? Existem vários outros métodos que permitem que os astrônomos calculem distâncias bastante elevadas, que não são possíveis de se medir com paralaxe. Um deles utiliza um tipo de estrela variável, conhecida como cefeida. A cefeida é uma estrela pulsante, e cujo brilho dela varia de acordo com a sua pulsação. Então os astrônomos conseguem medir o período de pulsação da estrela, em que ela varia de brilho, e conseguem relacionar o brilho total da estrela com esse período de pulsação. Assim, medindo o período da estrela cefeida, eles sabem qual que é o brilho que ela tem e daí calculam a sua distância através da diferença de magnitude aparente e magnitude absoluta. Com o método das cefeidas, conseguimos medir as distâncias até as galáxias mais próximas, distantes cerca de 10 milhões de anos-luz da Terra. Para além disso, é preciso usar um outro tipo de estrela que é mais brilhante do que as cefeidas. Usamos as supernovas. As supernovas são explosões estelares que brilham demais, brilham quase como uma galáxia inteira. E assim elas conseguem ser observadas a distâncias muito maiores, até centenas de milhões de anos-luz da Terra. O que é importante ressaltar é que quanto mais distante está o objeto,
maior é a incerteza que temos da sua distância. E o tamanho das estrelas? Como que os astrônomos sabem, por exemplo, que Betelgeuse é muito maior do que o Sol? Para descobrir o tamanho das estrelas, é preciso antes calcular a temperatura delas. Para calcular a temperatura das estrelas, os astrônomos usam o fato de que a distribuição espectral de energia das estrelas é muito semelhante ao que a gente chama de radiação de corpo negro. Essa radiação de corpo negro depende apenas da temperatura desse corpo emissor, no caso a estrela. Portanto, observando como que a energia da estrela é distribuída através de todo o espectro eletromagnético, os astrônomos conseguem descobrir qual que é a temperatura dela. Uma vez sabendo a temperatura da estrela, é possível calcular o seu diâmetro relacionando a temperatura e a energia total que ela emite ao espaço, conhecida como luminosidade. É assim, portanto, que sabemos qual que é o tamanho das estrelas. A astrofísica estelar utiliza muitos conceitos de física moderna. Portanto, consulte o material disponível no ambiente virtual de ensino e tire suas dúvidas com os tutores. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!